Você foi preso 2 vezes durante a ditadura, passou primeiro um período menor e depois 4 anos preso. 4 anos. Foi em 64 de cara? Em 64 de cara. Você ficou 15 dias, parece? Fiquei em junho. Sem tortura, sem nada? Não, eu fui torturado só na primeira vez. Só em 64 de cara? Porque esse mito, que em 64 ninguém foi. Eu já foi em 64? Não, já houve assassinatos. Sim, claro. Mas eu fui torturado no Serviço Secreto da Marinha, no Senimar, no Rio, confundido com Betinho. Pela coincidência de nomes, os 2 de Belo Horizonte, os 2 de Ação Católica, AC, AP, Ação Popular, enfim. Ação Popular, que a AP foi, na verdade, o braço político, digamos, da Ação Católica. Ou o braço de esquerda da Ação Católica. Exatamente. Então, tudo isso me levou primeiro, a ser torturado como se fosse ele, e segundo, eles estavam convencidos que eu sabia onde estava o Betinho. E não tinha a menor ideia, felizmente. Quando descobriu que o senhor não era o Betinho, aí onde está o Betinho? O Betinho, o resto da vida... Vamos fazer outra pergunta. Você não é o Betinho. Então, onde ele está? O Betinho, o resto da vida, dizia que ele tinha uma dívida comigo. Eu falo, espero que você nunca tenha que pagá-la. É evidente. Claro, não quero que você passe por isso. Mas, então, não teve processo. Eu fui preso com a direção da Ação Católica, que, na cabeça da repressão, a P e a C era a mesma coisa, Ação Católica e Ação Popular era a mesma coisa. Eram próximos, de qualquer modo, né? Quer dizer, a P foi uma derivação da Ação Católica. Agora, a segunda vez foi o grupo de dominicanos que apoiava a resistência à ditadura via Ação Libertadora Nacional, comandada pelo Carlos Marighella. Então, aí nós fomos presos, todos os frades foram torturados, e eu só não fui torturado por 2 razões. Primeiro, porque entre a tentativa de me prender em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde eu estudava teologia com os jesuítas, e a prisão, passaram-se 9 dias. Então, o meu nome foi muito publicado e isso já me protegeu. Quer dizer, eu não podia alguém desaparecer comigo, enfim. E segundo, evidente que eu não sabia que essa circunstância ia me salvar, mas quando o delegado Fleury foi de São Paulo para o DOPS de Porto Alegre me interrogar, num diálogo com o diretor do DOPS, na minha frente, ele se vira e solta uma frase, que foi uma falha dele, mas que me salvou. Cuidado que ele tem costas quentes. E eu tinha um tio general, o irmão do meu pai. E aí, eu depois constatei, meu tio ligou aí os comandos e falou, olha, é meu sobrinho, não entro no mérito do que ele faz, agora não encostem a mão nele. E assim foi feito. Então eu fui levado para salas de tortura várias vezes, tanto no Rio Grande do Sul quanto aqui em São Paulo, assistindo tortura alheia. Não, inclusive, porque eu assisti aqui em São Paulo tortura de presos políticos, mas no Rio Grande do Sul pegaram um preso comum que não tinha nada a ver com história, e não arrancaram o cara do cárcere só para me mostrar, em seguida você vai passar por isso. E arrebentaram o cara na minha frente, né? Então é um negócio terrível, terrível. Então passei por isso e aí... É tortura moral, fiquei 2 anos como preso político e 2 anos como preso comum, que é um caso raro também. Não há exceção no Brasil, a não ser 6 presos políticos, 3 frades e mais 3 leigos colocados no pacote, para não dizer que o problema era com os frades, que ficaram 2 anos como preso comum. Sobre qual acusação de crime comum aí? Nenhuma acusação. Nós sabemos tudo o que está nos bastidores. O Médici, preocupado com a repercussão que as notícias da ditadura tinham no exterior, graças à caixa de ressonância da Igreja Católica, falou, bem, só pode ser esses frades que estão presos. Então nos separou dos políticos, achando que com isso nós não íamos saber mais as notícias e muito menos divulgar, que foi um engano dele. Então nos colocou nesse pacote, mas colocaram 3 presos, 3 leigos, presos políticos no pacote. Fomos nós 6. Bem, passamos primeiro um bando de presos políticos, fomos transferidos do Tiradentes para o Carandiru, aí foram muitos. Primeiro para a penitenciária do Estado, o Carandiru, mas aí só os 6 para Presidente Venceslau, que é uma penitenciária de segurança máxima, onde está o comando do PCC hoje. E nós tínhamos muito medo daquela massa carcerária, porque o nível de violência, de agressão, de clima, claro, né? Reinaldo,
fomos salvos pela fama de terroristas. Eles morriam de medo da gente. O diretor... O terrorismo sobre vocês ter chegado a herdar no mel. Olha, o diretor, porque ele engoliu, né? Foi imposto a ele. Uhum. Mas ele não queria a proximidade, só que o regime era o mesmo. Uhum. O carcerário é idêntico. A gente ia para o recreio com eles. A única coisa que ele não aceitou foi trabalhar como eles trabalhavam. Falamos, não, trabalharemos para eles, não para a penitenciária. E também não aceitamos a cooptação, porque na época tinha duas categorias de presos comuns, que eram elite, os contrabandistas e estelionatários. Todos trabalhavam na administração e comiam a comida dos funcionários, não a comida do cadeião. A gente não, nunca aceitou trabalhar na administração, sequer aceitava os alimentos que as famílias nossas levavam durante a visita, para poder brigar para a melhoria do cadeião. Agora, falamos com o diretor, senhor, vocês não vão sair da cela, tem que ter castigo para quem não quer trabalhar. Então nos castiga, ele não teve coragem. O que vocês querem fazer? Queremos trabalhar para os presos. Aí fizemos oficinas de pintura, grupo de teatro, grupos bíblicos e um curso de supletivo, na época chamava Madureza, de ginásio de segundo grau, oficialmente válido. E com isso recuperamos vários companheiros. A prova de que a coisa mais fácil é recuperar preso comum. Só que o Estado, aí o Foucault já trabalhou, não tem o menor interesse nisso. Mas aí a minha pergunta. A ditadura militar é um ato das Forças Armadas. Né? E nós vimos, 40, 50 anos depois, parte das Forças Armadas quererem uma guinada autocrática no Brasil. Recentemente foram veiculados documentos que mostram que há militares, inclusive militares de alta patente, no contexto do governo Bolsonaro, envolvidos numa tentativa de golpe de Estado. Cada dia fica mais difícil negar esse fato. Todavia, as Forças Armadas são uma estrutura de Estado. Para o Brasil, ainda mais um país de dimensões continentais como o Brasil, nós não teríamos uma Amazônia, nós não teríamos um país se não fossem as Forças Armadas. Nós não teríamos defesa da soberania se não fossem Forças Armadas. Como é que nós fazemos, Frei Beto, para conseguir convergência no Brasil entre Forças Armadas, setores da inteligência, a elite econômica, a elite política, a elite intelectual e o povo brasileiro? Como é que nós fazemos para que essas forças todas não colidam em favor de potências hegemônicas e que trabalhem pelo Brasil, pelos interesses do Brasil? Eu imagino que esse seja o seu trabalho de uma vida toda. É uma pergunta difícil, mas eu imagino que você tenha pensado ao longo da sua vida sobre uma solução para isso. Para mim, essa diferença de enfoque, ideologia, etc., é em função da diferença econômica. Enquanto você tiver essa desigualdade, nós não vamos ter conciliação. Impossível, porque é falsa a conciliação. Agora, as Forças Armadas brasileiras têm uma história. A maioria dos golpistas de 64 foi formada pelos Estados Unidos, nas academias americanas. Então, eles traziam aquela coisa da Guerra Fria, o Oriente comunista, o Ocidente capitalista, que eles não chamam de capitalista, falam que é democrático, livre, não sei o quê. E isso se impregnou neles, tanto que eles falam que deram o golpe em 64 para impedir o comunismo no Brasil. Né? E o governo passado, embora comunismo não exista hoje em lugar nenhum, vivia falando nisso, os comunistas. Então virou um fantasma.